Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, livro de Ezequiel, tremendo livro, hoje uma palavra excepcional, complexa. Muitos vão ter que fazer trabalhar a sua imaginação. Eu vou tentar, inclusive, apresentar alguns vídeos, algumas ilustrações que não são reais, né? Muitas das vezes elas são feitas, claro, pela inteligência artificial, porque nós devemos utilizá-la a nosso favor, mas para ajudar aqueles que não têm muita criatividade, porque quando nós visualizamos certas coisas, se torna muito mais fácil de entender, e principalmente os livros proféticos, como Ezequiel, que é um dos livros mais difíceis de se entender, mas que tem tudo a ver e que está interligado com o famoso livro da Revelação, o Apocalipse. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas antes de entrar no livro de Ezequiel e orar, claro, você precisa entender que o penúltimo livro que nós estudamos, Segundo Reis, está totalmente interligado com o livro de Ezequiel. Como assim, Pastor Cris? É exatamente na mesma época. Lembra-se que por causa da idolatria, por causa da desobediência, durante o reino de Joaquim, que era um rei de Judá que decidiu desobedecer aos comandos do Senhor e levar o seu povo à desobediência, pois o Senhor permitiu que o seu reinado, que Jerusalém seja entregue nas mãos dos inimigos, nas mãos de Nabucodonosor. E nessa época havia sim Ezequiel. Ezequiel estava entre o povo. E por causa da desobediência, o rei Nabucodonosor II, eu enfatizo segundo, porque tem um Nabucodonosor primeiro. Lembra da época de Daniel? Antes do acontecido, também o povo hebreu foi exilado por causa da desobediência. E o Senhor suscitou na época Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Pois bem, homens que não se corromperam diante dos manjares da Babilônia. Mas agora nós estamos falando aqui num segundo exílio. Uma segunda correção severa por parte de Deus, por causa de um povo obstinado a não querer obedecer o Senhor. E ali, nesse caso, não era Daniel, mas sim Ezequiel, um homem cheio do Espírito Santo, que estava exilado junto com seu povo, e a Bíblia diz que à beira do rio Quibar, Ezequiel teve sua experiência, mas uma experiência, meus amados, extraordinária. A experiência de ver o que o céu apresenta, o que acontece, uma visão acerca do reino de Deus. Você se interessa em saber o que há no céu? Como que é o céu? O terceiro céu, onde Deus habita? Pois Ezequiel, ele dá uma dica extraordinária, uma ilustração daquilo que se encontra lá no céu. E por meio da interpretação que o Espírito Santo nessa noite irá nos dar, pois nós iremos entender mistérios acerca do reino de Deus e da visão de Ezequiel. Vamos orar? Pai Celestial, a sua presença aqui é necessária, porque não será homem que irá falar, mas o Senhor irá usar os meus lábios para poder ajudar e orientar seus pequenininhos, aqueles que se apresentam de uma forma simples, mas desejam, Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Tu és bom e eu sei, Senhor, que
tua verdade é interpretável apenas pelo Espírito da verdade. Não por homens, não por teologias ou muito menos deduções intelectuais, mas sim por revelações que provêm de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Ezequiel, à beira do rio Quebar, que teve uma grande experiência. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, Ezequias, tá? Junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Jeoaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Uau, consegue visualizar e entrar na história? Quem era Ezequiel? Quem era Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus? Quem era ele? Ezequiel, Ezequiel, um profeta escolhido do Senhor. Ezequiel, um homem que temia o Senhor. Ezequiel, um profeta que falou e olhou pelo Senhor. Falou pelos lábios do Senhor e olhou com olhos do Senhor. Ezequiel, aquele que sentiu a presença do Senhor. Ezequiel, aquele que confrontou pela boca do Senhor. Mas quem era Ezequiel? Pois assim diz o Senhor nessa noite. Escutam bem. Em verdade, todo profeta que é profeta recebe por parte do Senhor a verdadeira profecia e entrega pela boca do Senhor as profecias. De geração em geração, o Senhor tem usado profetas, pois não os ignorem, diz o Senhor. Deem ouvidos aos profetas do Senhor, ó amada noiva. E como reconhecê-los? Já foram ensinados acerca disso, colocando à prova a profecia e avaliando o ministério profético. Ezequiel viu o que João viu. E o que Ezequiel viu, amada igreja? A revelação do céu. A revelação do céu. Assim como João viu o livro das revelações. Não seria esse livro o Apocalipse? Um livro de instruções a respeito do que há no céu? Mistérios que foram revelados a poucos, mas que foram guardados pelo Senhor? Pois homens, doutores da lei, representantes do judaísmo, representantes do catolicismo, da igreja evangélica, estabelecem conclusões. Mesmo que não haja direção do Espírito Santo, ou muito menos revelações. Inventam situações
e trazem misticismo. Não seria um prato cheio para a Cabala, que é a doutrina da nova era, recheada de misticismo, recheado de contos e revelações que não condiz com a palavra de Deus para invenção própria e conduzir o fortalecimento de uma seita que desagrada o Senhor? Que não acreditam no Cordeiro Pascual, mas sim na divindade suprema ou numa força suprema que liga ou interliga o homem a Deus? Pois, amados, tenham muito cuidado com os ensinos que vocês buscam na internet, que inclusive estão a favor de Satanás. Cuidado com os ensinos ensinados nas esquinas das suas casas, diz o Senhor, sendo que os frutos dos homens não são bons aos olhos de Deus. Cuidado com as heresias, porque elas são anatemas aos olhos do Senhor. Pois Ezequiel, ele teve uma experiência no seu particular. Ezequiel, ele viu que um homem carnal não consegue ver. Ezequiel, ele viu o Espírito de Deus se mover. E inclusive ele viu também os 4 seres viventes, que já nós vamos ver quem são eles, que acompanhava o Espírito Santo, o Espírito de Deus, prestando reverência e adoração a Ele em todo o tempo. Nós vamos ver também que Ezequiel, ele viu rodas na frente dos seres viventes. E diz a palavra que as rodas, o poder, a magnitude envolveu todo o ambiente. E o céu se regozijou. Pois assim diz o Senhor nessa noite. Em verdade, a igreja terá essa revelação como primícia da introdução do capítulo de Ezequiel. E diz a palavra do Senhor no versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercados por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homens, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Ezequias está falando de seres viventes, de uma visão extraordinária que nem você nem eu, nós não temos tamanho de
de explicação, de interpretação, a não ser quem viu tudo aquilo. Mas Ezequias viu os 4 seres viventes. Quem são os seres viventes? Vocês vão saber hoje à noite. Mas em primeiro lugar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Existem várias formas de interpretar aquilo que está escrito. Interpretar com a interpretação daquilo que o homem recebe de outro homem, ou seja, interpretar aquilo que já foi interpretado. Isso é o primeiro. Existe uma segunda forma de interpretação, é a interpretação do Espírito Santo. Sem a ajuda do outro homem, mas sim o Espírito Santo, ele conduz o homem leigo até revelações profundas e revelação dos mistérios que o próprio Senhor decide revelar na vida daqueles que procuram por revelações. E em terceiro lugar, existe a interpretação da própria alma do homem. São sentimentos, são corações vazios do Espírito Santo, mas cheios de intelectualidade humana, mas não provém de Deus. Nessa terceira interpretação, assim diz o Senhor dos Exércitos, o homem erra quando discerne pelas suas emoções e intelectualidade. Por que ele erra? Porque ele busca na sua própria interpretação e não do Espírito do Senhor. Agora, na primeira interpretação, lembra o que foi falado? Que se uma pessoa, um homem, interpreta e depois os outros interpretam aquilo que o homem já interpretou, se o homem que interpreta é o homem de Deus, o que mais seria agregado dentro daquilo que um homem de Deus fala quando Deus o usa para liberar a sua palavra? Consegue entender? Quando esse homem, quando uma pessoa não tem auxílio de um pastor que tem o Espírito Santo, o que acontece? Ali essa pessoa se lança a adivinhar o que é apenas interpretável pelo Espírito Santo, se estiver dentro dele. Mas ele começa a adivinhar, como lhe dizer, coisas da carne. Porque a única forma de interpretar as coisas e mistérios do reino dos céus é pelo Espírito Santo. Agora vamos falar da terceira interpretação. Na terceira interpretação, o homem busca a interpretar, a criar a sua própria teologia. O que isso significa, Pastor Cris? Significa que os teólogos que não têm o Espírito Santo e que não são direcionados por um homem que recebe da revelação do Espírito, ele cria sua própria doutrina. Ou seja, é aquilo que eu acho e acabou, ponto final.
E todos seguem a mesma linha teológica e dizem: esse foi um reformador. Esse foi um escritor. Esse foi um grande teólogo. Então, todos seguem a mesma linha. Pois é exatamente por causa desses pontos que há muitas contradições com a verdade. É exatamente por causa disso que o homem falha e não conhece os mistérios. E os mistérios se escondem daqueles que se julgam serem sábios. Mas Deus só revela os seus mistérios para os pequenininhos. No versículo 4 diz: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercados por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Bom, Ezequias fala de uma tempestade e dentro dela havia raios, havia fogo, havia uma nuvem, faíscas. O fogo são o poder e a glória de Deus. O fogo é um fogo purificador, um fogo consumidor, um fogo que não queima a sarça. Sabem o que significa isso? Significa que o Senhor é fogo purificador. É fogo que traz uma luz brilhante que parece metal reluzente. Pois a aparência do poder de Deus é manifestada pelo fogo. Você se lembra da sarça ardente no Sinai, com Moisés? Da sarça ardente que não consumia aquela sarça? Pois a sarça ardente, ela foi a tipificação do poder de Deus sendo manifestado por um fogo que não queimava a sarça. Não queimava a sarça, porém queima todo o pecado, queima tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é iníquo. Não há metal que suporta o calor. Não há aço e nem ouro que possa suportar. Tudo é derretido pelo fogo consumidor. Pois o Senhor é fogo. E grifem isso, amados. Fogo consumidor. Amém? Versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercados por uma luz brilhante. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Não se esquecem, amados meus, que minha voz é comparado a barulhos de trovões. E se há trovões na nuvem, sai faíscas, sai relâmpagos, porque a minha voz, o meu barulho é poder. Aleluia. Versículo 5. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Não seriam esses querubins? Assim diz o Senhor.
Não seriam esses 4 seres cujo tinha 4 rostos? Um de forma humana, de rosto de homem, outro de boi, outro de leão e o outro de águia? Não seriam esses querubins, diz o Senhor? Pois cuidado com a teologia dos teólogos. Pois os seres viventes relatados por Ezequiel são seres únicos e são chamados de seres viventes. São seres especiais que eu criei, diz o Senhor. Cada um com sua beleza e os 4 com a mesma beleza. Eu tenho prazer na minha criação. E naquilo que o homem acha difícil decifrar, naquilo que o homem acha feio de aparência, eu acho lindo e extraordinário. Afinal, eu sou o artista cujo nenhum outro artista consegue superar. Porque a arte está comigo, diz o Senhor. Versículo 5. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem. Forma de homem. Pois assim diz o Senhor: o meu fogo por si é consumidor. Por si consumirá o pecado e por si é um fogo destruidor. Eu sou o que sou. Mas o que a teologia escreve? O que a teologia pensa sobre aquilo? Para os teólogos, eu tive que procurar, porque o Senhor quis dar a avaliação de alguns teólogos. Para os teólogos, o homem representa o quê? A inteligência e a humanidade como filho do homem. Para os teólogos, o leão representa a realeza como Cristo é rei. O boi representaria o serviço e o sacrifício. E a águia, a visão espiritual de Cristo glorificado. Mas vamos ver nessa noite o que o Senhor diz a respeito disso. Do versículo 5. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem. Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Por que a forma de homens? Por que Deus teria criado um ser vivente com 4 faces, 4 rostos diferentes, cuja uma face é de homem? Pois assim diz o Senhor: porque de toda obra-prima, o homem foi a mais bela. E o Senhor quis ter a todo instante a lembrança da sua obra junto de si. Uau! E o Senhor criou os 4 seres viventes com aparência de homem, refletindo o homem, refletindo a humanidade. Por quê? Para lembrar que de todas as obras, a mais bela, a obra-prima é o ser humano. Eis aí a primeira explicação por parte do Senhor.
Versículo 6. Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro que reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Por que não se viravam e andavam para a frente? Por quê? Porque a glória de Deus os acompanhava. E sempre estavam andando para a frente e não precisava se virar. Porque olhando para cá, olhavam para frente. E olhando para o outro lado, também olhavam para frente. Ou seja, a glória de Deus os movimentava mesmo sem sair do lugar. Assim diz o Senhor. Talvez é difícil de compreender, ó pequenininhos. Mas quando estiverem nas moradas celestiais com corpo glorificado, os teus olhos irão ver aquilo que tua mente e teu coração não conseguem ver neste momento. Nem olhos, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para a sua noiva, para a sua igreja. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para quem é dele. Amém? Versículo 10. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi, outras traduções tem de touro ou de búfalo, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Os teólogos, eles dizem claramente que o homem representa a humanidade, como filho do homem, e a sua inteligência. Mas o que o Senhor diz? O Senhor diz que o rosto do homem significa a imagem do próprio Deus. O homem, a imagem do próprio Criador. Não vos esqueçais que o homem foi criado à imagem e semelhança de mim, diz o Senhor. A teologia diz a inteligência, mas o Senhor diz a imagem do Criador. E o leão? Na teologia humana, se entende que o leão remete à realeza, o símbolo do leão da tribo de Judá. Eles estão certos. Há realeza através do leão. E a simbologia é que o Senhor é Deus. E quando Ele olha para os seres viventes, Ele vê a imagem do seu Filho amado como o leão da tribo de Judá.
E o boi ou o touro? O que diz a teologia? A teologia humana diz serviço, significa o serviço e sacrifício. Cristo como servo e sofredor, mas para o Senhor, o boi significa força e autoridade. E a águia? A teologia humana diz é a velocidade e a visão espiritual. O Cristo glorificado. Mas para o Senhor é o seguinte: a águia significa os seus olhos veem todas as coisas e juntos completam a onisciência, a onipresença e a omnipotência do Senhor Salvador. Ou seja, a águia tem velocidade, como a teologia humana apresenta. Ela pode hoje estar no norte e em poucos minutos está no sul. A águia tem visão e a sua visão é periférica. E tem também uma visão direta. A visão da águia é os olhos do Senhor. Ele vê todas as coisas. Basta passar e virar o seu rosto como o de uma águia e olhar para toda a terra. E ele consegue enxergar todas as coisas em todo o tempo. Aos olhos do Senhor, a águia é imperial e também realeza. Por que é imperial? Porque a palavra imperial vem de império, vem de rei. E juntando os 4 elementos, a imagem e semelhança do Deus vivo, o homem, a realeza do leão da tribo de Judá, o rei eterno, o império que ele domina, o império celestial, o boi representando sua força e a águia, pois tudo isso é a representatividade dos seres viventes, dos 4 seres viventes criados, únicos pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Consegue entender? Mas por que a dificuldade na compreensão? Querem saber por quê? Porque o homem inventa. Na teologia, esses seres também aparecem no livro de Apocalipse. E, ao ponto de vista deles, eles refletem a imagem do Criador. E nesse ponto está certíssimo. Versículo 11 diz: assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas e se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro. E 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o Espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Os 4 seres viventes andavam e continuam andando sobre pedras fogueadas.
O que é andar sobre pedras fogueadas? Andar sobre pedras fogueadas é andar sobre meu poder e minha glória, diz o Senhor. Tudo que está sobre o poder e a minha glória é carregado pelo meu Espírito, pelo Espírito Santo. É colocado de um lado para o outro. É transladado, é empurrado. Pois o homem que não consegue correr, corre muito mais rápido que os cavalos do rei Acabe. E o homem que precisa levar um recado, sai de um lado e vai para o outro lado. Se lembra de Filipe? Quando foi transladado? Pois assim continua dizendo o Senhor: quem está sobre o meu espírito, sobre o poder da minha glória, é carregado, é conduzido pela minha glória. Pois os 4 seres viventes acompanhavam o Espírito Santo. O que isso significa? Isso significa que o Senhor criou os seres viventes de forma exclusiva para estarem ali, como soldados fixos ao lado do seu trono, o trono real do Senhor. Os querubins se apresentam e prestam cultos ao Senhor, cantam louvores ao Senhor. Os serafins e querubins prestem serviço ao Senhor. Os anjos do céu cantam louvores ao Senhor. Inclusive, em todos os seres criados, um só foi criado para difundir a luz. Quem é? Quem foi criado para difundir a luz? Aquele que estava, mas não está mais. Lúcifer, que virou Satanás. Mas entre todos, os 4 seres viventes são a obra-prima no céu, que refletem a maior obra-prima que Deus já criou no universo, o próprio homem. Assim diz o Senhor. Ou seja, estando os 4 seres viventes diante dele, o Senhor se lembra em toda hora da sua criação. A maior obra-prima, o homem que foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Em todo tempo, observando os 4 seres viventes, o Senhor vê o quanto o homem é lindo, porque os seres viventes refletem o homem. Refletem a imagem do homem 24 horas, o tempo todo. O Senhor vê o homem e se apaixona todos os dias. Vendo os seres viventes. Apenas que o homem não consegue ver o mesmo. Assim diz o Senhor. Concluindo, a função dos seres viventes é obedecer ao Espírito Santo. E digo mais,
Os seres viventes, eles têm uma função muito peculiar, além de tudo isso. Eles levam as armas de guerra para os guerreiros celestiais. Por isso que as taças do livro de Apocalipse serão entregas por eles aos anjos que irão derramar as taças do Senhor sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É uma palavra difícil, porque demanda mente sábia e criatividade. Porque só iremos ver tudo aquilo na glória. Há pessoas que tiveram suas visões na terra. João teve, Ezequiel teve, e também profetas nesse ministério que também tiveram essas experiências. O Senhor se revela para quem Ele quer e aonde Ele quer. Muitos podem dizer: Pastor Cris, que é isso? Deus fala tanto com você assim? Meus queridos, eu sei o preço que eu pago hoje para ouvir a voz do Senhor. Alguns podem me criticar em dizer que o Cris Duran virou um herético, diz que fala por boca do Senhor. Mas o que me justifica é o Senhor. É meu testemunho, é minha vida particular com Deus. Eu colocar à prova o Espírito quando Ele fala, porque eu não digo amém a tudo aquilo que eu ouço. Eu aprendi a colocar à prova o Espírito e é impossível que quando um homem que conhece as Escrituras coloca à prova o Espírito, é impossível que um espírito maligno que possa se levantar para enganar, porque ele faz isso, venha confessar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e Senhor da humanidade. A Bíblia é clara e diz: eu estou recorrendo às Escrituras, pois tudo aquilo que eu falei nessa noite foi por parte do Senhor, pela boca do Senhor. Ai de mim, se eu falar algo que não fosse do Senhor. Que maldições reposem sobre mim e minha casa, se eu empresto minha boca a falar, assim diz o Senhor, sendo que não foi o Senhor. Mas como minha convicção é certeira, eu vos digo, assim diz o Senhor dos Exércitos. E aquilo que vocês irão ouvir nesse livro de Ezequiel, de agora para frente, não haverá um tio daquilo que o homem possa acrescentar, a não ser a apresentação no início e no final. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão, amada igreja? Não há outra forma de interpretação do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, a não ser os assuntos históricos do livro de Ezequias, parte do livro de Isaías e de outros profetas, se não for por revelação e por intimidade com o Espírito Santo.
Meu Pai Celeste, só o Senhor pode oferecer tal presente. Não é ouro, não é prata, não é aquilo que esse mundo procura, mas é aquilo que um faminto espiritual procura e caça, que é a sua presença. Oh, Senhor, obrigado por dar essas pérolas aos seus pequenininhos e escondê-las dos sábios deste mundo. E eu lhe agradeço, Adonai. Amém e amém. Amém, queridos. Que linda palavra. Terminamos para hoje, mas hoje é a oportunidade de vocês fazerem parte dessa cobertura espiritual, dessa igreja online e começar a se preocupar do seu lar, da sua vida espiritual, da sua preparação espiritual, antes que venha e se apresentem as duas testemunhas, os João Batista, a profetizarem e a reconhecê-los. Porque se a tua igreja não te prepara no profético para reconhecer as duas testemunhas, tampouco reconhecerás o dia da tua visitação. Serás tal qual Israel no dia, na época, quando Jesus visitou Israel e visitou Jerusalém. Um agitador qualquer. Porque o povo não estava preparado. Porque quem estava debaixo da autoridade do povo em Jerusalém era Caifás. Uma igreja morna, apagada espiritualmente, uma igreja religiosa, dura, cheia de dogma e costumes religiosos. Mas o Senhor está lhe dando oportunidade para você fazer parte desse ministério e correr para se inscrever. Nós iremos o orientar, o ajudar. Faça tu parte da Online World Church. Faça tu o teu passo de fé. E o Senhor irá te honrar, se tão somente Ele vê em ti com seus olhos de águia, um coração quebrantado, disposto a aprender e se colocar na posição de um odre vazio de si mesmo para poder receber o novo de Deus. Como fazer parte da Online World Church? Vocês podem entrar no meu site, né, no crisduran.com.br, e lá vocês encontrarão uma janela que fala Online World Church. Aperta a janela e ali vocês verão um cadastro. Se tu preferir um QR Code aqui, também você pode entrar pelo QR Code, bem fácil, né? Aproxima o seu celular e poderás acessar diretamente pelo QR Code o seu cadastro para que nós possamos o conhecer mais. Há várias perguntas, não pulas as perguntas, todas elas têm seu motivo de estar. Então, teremos o prazer de o receber e vocês se tornarem membros dessa linda igreja cujo nós nos reunimos. Sim, nós temos festas dos tabernáculos, festas onde nós nos reunimos e temos oportunidade de termos batismo e é sensacional. Tá bom, queridos? Seja bem-vindo na Online World Church, na igreja da OC. Mando um grande abraço para todos vocês, para todos os nossos membros da Igreja do Paraguai. Que o Senhor os abençoe, permanecem firmes, falem do Senhor, falem da sua igreja, dê oportunidade a todos os povos de conhecer Jesus, pois é chegado o tempo do fim. Por isso que o Senhor está vos preparando. Grande abraço para todos vocês, até terça-feira que vem.